Então, último encontro, oitavo encontro do seminário, último do semestre. Eu escolhi esse documentário aqui, a Sai daqui a pouco vai explicar. Não é um filme de terror, é um filme de horror, isso é um documentário de horror. E eu dei o nome de Narcisismo e Perversão com Vista para o Mar. E quando a Sai escreveu lá no grupo que era um filme de horror, eu lembrei que nas últimas décadas o cinema brasileiro, ele resolveu, para descrever um pouco da dinâmica de classes sociais no Brasil, ele resolveu se apoiar no cinema de gênero, e o terror foi um dos gêneros favoritos, terror, horror, para descrever a relação de classes no Brasil. Então eu tenho aqui quatro filmes, tem muito mais, mas 4 filmes que eu selecionei. Todos eles têm a questão de classes sociais, relação de classes sociais. E são tentativas de fazer filmes de não sei, agora, pensando bem, eu acho que seria esse flerte entre terror e horror, né? Assim, filme de terror, porque é como a gente conhece, horror, porque é o nome do gênero, mas, enfim, todos eles são uma tentativa de representar a relação de classes no Brasil, de forma mais, ou, assim, com mais ou menos sucesso, eu diria, né? Que nem todos esses filmes são bons. Mas é interessante a ideia de que o cinema de gênero e o horror é um filme, quando a gente pensa em filme desse gênero, né, no Brasil, a gente lembra do Zé do Caixão, que é o pioneiro desse tipo de filme no Brasil. E durante muito tempo se achou que era impossível no Brasil fazer filme com esse tipo de temática. E aí, nos últimos anos, foi o recurso que uma nova geração de diretores lançou mão para tentar abordar as questões na sociedade brasileira. Assim. Então, tem o Clube dos Canibais, é um grupo de milionários que gostam de sexo e umas machadadas, enfim, só assistindo. O Animal Cordial, a diretora depois falou que ela queria um pouco representar o tipo de classe média que estava indo para as ruas, durante o impeachment, a ascensão do Bolsonaro, etc. As Boas Maneiras, tem uma questão da relação da patroa e da empregada. Trabalhar cansa, também tem uma relação. O mundo do trabalho como um lugar com fantasmas e fantasmagorias. Então, não é essa temática, não é incomum no cinema brasileiro nas últimas décadas. Qual a diferença que o nosso filme de hoje, o nosso documentário de hoje, ele faz isso de maneira involuntária. Né? As pessoas não foram pagas para dizer aquelas coisas. Sempre é bom lembrar, eu estava dizendo antes de começar o encontro, essas pessoas não são atores, né? Embora alguns um dos poucos personagens que eu consegui rastrear quem é e como se chama, que é o Oscar Maroni, que está no documentário. Eu acho que talvez eu fosse a única pessoa que não sabia quem era a figura, porque ele participou da Fazenda, eu não assisto isso, então eu não sei, aquele reality show A Fazenda, mas enfim, depois quando a gente chegar nas falas emblemáticas dessa figura curiosa, a gente fala um pouco mais sobre a vida desse sujeito. Eu estava falando dessa questão, retornando ao argumento, né, essa questão do horror, terror, eu lembro muito, nesse sentido, de uma obra que ficou famosa, que foi escrita pelo Siegfried Kracauer, um autor alemão, chamava de Caligari a Hitler. E ele tentava encontrar no cinema dos anos 20 alemão uma espécie de sismógrafo da ascensão do fascismo. Ele dizia o fascismo já estava visível de maneira alegórica, inconsciente, ele dizia, os artistas, ao simplesmente descrever a realidade e as determinantes do mundo social dos anos 20, acabavam mostrando o rumo que a sociedade alemã ia tomar com a ascensão do nazismo. Por isso de Caligari, por causa do filme antológico chamado O Gabinete do Dr. Caligari, fantástico, a Hitler. Né? Ele vai dizer... É bem interessante, tem gente que não gosta muito do filme, do livro, o livro pode ser um pouco determinista, mas, de fato, ele vai falando como, nesses filmes, vai aparecendo uma coisa que aparece do Freud, que é a ideia do pensamento de massa como hipnotismo. E esses filmes estão cheios de figuras que hipnotizam, que controlam, que dominam, que transformam o outro em marionete.
que é a imagem que o Freud usa lá na psicologia das massas para descrever a reação desse laço na massa, né? Eles estão como se fossem hipnotizados. Eu coloquei essa imagem antiga porque o livro está há muito tempo não é lançado no Brasil, mas vocês acham um PDF com uma certa facilidade. Em inglês, porque continua sendo lançado, então você consegue comprar uma edição nova, recente. Sobre o filme é dirigido o documentário é dirigido pelo Gabriel Mascaro, que se alguém não interligou os nomes, logo depois que Eu Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, o Gabriel Mascaro ganhou um prêmio, porque a Berlinale, né, em Berlim, acontece em fevereiro, ele ganhou um prêmio pelo Último Azul, é o mesmo diretor, né, do nosso documentário. Então ele é digamos, um dos diretores mais bem-sucedidos assim, das últimas décadas. Né? Teve outro filme dele que ele lançou, acho que foi durante o governo Bolsonaro, que é Divino Amor. Eu não gosto muito desse filme, para ser honesto, mas a ideia é interessante, porque também é um filme de gênero. Ele tenta fazer uma ficção científica evangélica. Como seria um filme futurista em que os evangélicos dominaram o Brasil e a religião evangélica é uma espécie de... Estamos todos sob o domínio da religião evangélica. Eu acho que o filme não é muito bem sucedido, mas é interessante de assistir. Né? A intenção foi muito positiva, mas eu não gosto muito do resultado. Sobre Um Lugar ao Sol, eu achei uma entrevista do diretor na época do lançamento, e ele dizia que uma das ideias do documentário era inverter uma lógica predominante no cinema brasileiro, que era uma observação das classes pobres pela ótica da classe média branca. Ele dizia assim, é sempre a classe média branca observando e explicando a natureza da pobreza para o telespectador. Né? E eu queria inverter isso, eu queria... Ele, que é uma pessoa não é alguém de classe média, até onde eu sei, ele tem uma origem mais humilde, então já foge um pouco da média dos diretores brasileiros dos anos 80, 70, que eram pessoas de classe média, ele já é de outro momento, e ele vai observar, né, os grandões. Né? Isso aqui, o trecho que eu destaquei aqui, que está entre aspas, é do site que lançou o filme, né, do material de lançamento do filme. Diz que o documentário, a gente às vezes pode se perder, mas o documentário não aborda só o Rio de Janeiro, embora a gente fique fascinado por uma moça que acha que tira os pares de fogos de artifício. E a gente fica muito marcado por ela mostrando Cristo Redentor. Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, a gente vê o filme. Ele não marca, né? É pela paisagem que você vai identificar ali. Ele encontrou um catálogo com 125 donos de cobertura. 125, né? É uma loucura. E aí 9, ele entrou em contato com essas pessoas e 9 aceitaram participar das entrevistas. Olá, Gabriela. Tem a cena de abertura do filme me chamou muita atenção, porque me lembra muito esse poema do Drummond, para quem não conhece, a Florianausa, que está na Rosa do Povo. Eu explico já, mas tem a ver com a abertura do filme, eu acho interessante. Não sei se o Mascaro estava pensando em algo assim, mas... então eu vou ler rapidamente. Uma flor nasceu na rua, passam de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças a volumes. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Fura o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Esse é o trecho final da Florianáusea. O poema ele data do momento engajado do Drummond e ele tem referências aqui, uma possível revolução que estava à vista, né? Ali no penúltimo verso aparece galinhas em pânico, uma possível referência às galinhas verdes, que eram os integralistas, eles eram apelidados de as galinhas verdes. Tinha uma ideia de uma possível revolução, mas também uma referência à própria poesia do Drummond, essa flor insegura.
Eu lembrei desse poema porque o documentário começa de uma. Para mim, eu já sinto esses baques em mim mesmo, porque começa com essa planta recebendo golpes que perfuram o chão para fincar provavelmente as bases de um condomínio. Acho muito interessante pensar nessa questão da flor que rompe o concreto, uma flor que, apesar das resistências, ela vem à tona, e uma sensação de total incapacidade nossa, eu acho que vê no filme, de imaginar evoluções e formas de subversão social que possam reverter esse processo medonho, né, que a gente tem notícias no filme. Mas, enfim, sempre a flor e a náusea, acho que imediatamente me vem à cabeça quando vejo essa cena. Eu acho que as cenas estão horríveis porque a qualidade era ruim, desculpem, eu não achei uma melhor, mas o filme constantemente tem uma estratégia, porque existem várias formas de fazer um documentário. Você pode fazer um documentário simplesmente filmando e consultando pessoas e tal, e, por exemplo, em vez de chamar um sociólogo para descrever as dinâmicas da acumulação urbana, né? O que são condomínios, etc. Não é o que o Mascaro faz, ele trabalha de maneira crítica a partir da montagem. E essa montagem, constantemente, ela vai realçar um certo estranhamento, ângulos invertidos, e às vezes uma coisa sombria, e também a banda sonora, que às vezes parece trilha sonora de filme de terror. Uma coisa sendo arrastada, tem vários momentos que vocês voltam ao filme, vocês veem que ele parece uma trilha sonora de um filme de terror. Os primeiros entrevistados, né? É incrível, né? Que eu acabei de falar para vocês que são 125 donos de cobertura. E aí o cidadão vai e fala que a verticalidade ajuda a democratizar o espaço. É sensacional. E uma coisa que é interessante também é que a gente vê um certo narcisismo na hora de falar. Constantemente eles falam como se estivesse dando uma aula para a câmera, todos eles. Tem uma certa segurança de si, um certo narcisismo mesmo, no sentido mais forte. Eles sempre querem dar uma aula para a câmera, explicando tudo que está acontecendo. Mas o Mascaro não deixa que esse discurso, que essa narrativa, ela se concretize de maneira neutra. Então ele vai desconstruindo essa narrativa a partir da montagem. Com esses espaços da cobertura que são um pouco fantasmagóricos, né? Essa cena específica eu acho interessante, porque sempre, várias vezes ele tenta mostrar o lá embaixo e o aqui em cima, e às vezes o aqui em cima a decoração da casa dessas pessoas é uma decoração meio esquisita, meio muito diferenciada, digamos assim, com essa coisa de móveis que devem ser caríssimos e tal, e às vezes espaços que podem remeter em relação à cidade uma coisa um pouco higienizada, né? Essa imagem, por exemplo, da piscina, aparecem várias piscinas, me recorda um pouco uma obra interessante que também gera estranhamento. Estranhamento, eu estou pensando no sentido do Freud, mesmo, do estranho, num desconforto. Eu estava lembrando da obra da Adriana Varejão, para quem não conhece, fica de referência interessante, porque ela pinta vários tipos de saunas e banheiro, mas em meio às obras dela, é uma artista interessantíssima, ela pinta, por exemplo, isso aqui, né? No meio de um banheiro, sangue aparece, de repente. Ela causa esses vários estranhamentos, e eu acho que o Mascaro conseguiu produzir isso só com as filmagens, com a montagem. Você escuta o discurso e, de repente, você vê uma imagem que gera algum tipo de tensão com aquilo que é dito. Pois bem, interessante também é que nessa montagem, né, a gente escuta a voz dos entrevistados em off, né, e a gente vê essas imagens do trabalho. Isso é muito interessante, porque a questão é que o risco se você ficar vendo só imagens de cobertura, corre o risco de você esquecer o trabalho real que produz esse valor, esse objeto de fetiche que é a cobertura. E o Mascaro é como se ele o tempo todo lembrasse para a gente que não é trabalho abstrato, é trabalho real, né? São pessoas, construção civil, e a gente não precisa pesquisar muito para saber que a construção civil é o modo como a construção civil ocorre.
E às vezes ele faz isso, né? Não, porque você vê o mar diante de você, e aí ele filma pessoas trabalhando na janela, construindo essa janela através da qual, ou seja, a janela que te permite ver o mar é uma janela construída por um trabalhador precarizado ali, possível situação insalubre, e etc. Esse discurso é ótimo, né? Eu moro aqui, mas eu estou aqui um pouco deslocado. Tem gente com muito mais dinheiro do que eu aqui. É o que um dos entrevistados fala. E aí ele fala isso, mas passa alguns minutos, ele fala que fez uma festa, botou 500 pessoas na cobertura e separou 2 ambientes com 2 DJs. É sensacional, né? Eu não sou rico, rico mesmo são eles lá, né? É o mesmo cara, e aí é engraçado, e aí a cobertura e o prédio assumem o seu valor significante fálico, né? Porque tem um momento que ele fala que vão construir um condomínio do outro lado. Se o prédio for maior, ele não sabe, talvez ele se mude. Talvez ele se mude. Ele não aceita ter nada que faça frente ao seu olhar, né? Essa figura extraordinária, né? Que é uma coisa que vai aparecer muito no documentário, né? Eu vejo as coisas diferentes, né? Eu vejo de outro modo. E às vezes é quase assim, eu vejo a realidade que vocês não veem. Vocês estão perdidos aí com seus tiroteios, a vida pequena de vocês e tal. Eu estou mais perto da natureza, isso para não dizer uma das falas finais do filme, que o Xará perdeu, porque ele não viu até o final, ou viu, será? A moça que fala, estamos mais perto de Deus. Ela fala assim, e a gente ria, achando que ela estava fazendo uma piada, mas fica séria, então a gente fica em dúvida. Ela fala que aqui Deus escuta a nossa oração um pouco. É mais fácil, a proximidade é maior, né? Estamos mais perto do céu. Mas vamos ficar com essa figura aqui interessante, falando que ela vê as coisas diferentes, e aí tem essa sequência das coisas mais terríveis você a gente fica achando que aquele tio nosso que vai em casa no Natal e conta piada racista e homofóbica é conservador ou alienado, e aí você vê isso e não é tanto assim, né? Porque descrever os tiros entre grupos que ela não sabe muito bem qual a relação deles. Ela não sabe muito bem qual a relação dos grupos, mas eles trocam tiros. E é bonito porque parecem fogos de artifício. Né? E é interessante isso, porque tem um certo gozo em dizer eu vejo isso, mas ao mesmo tempo eu sou superior a isso. Eu vejo a morte, eu vejo uma pessoa gritando socorro, socorro, mas eu estou acima. Então tem um gozo aí, é um gozo que vem através do objeto olhar e do objeto voz. Né? Tá tudo isso acontecendo aí. E ela não consegue. Acho que ela nem tenta disfarçar, né? Ela sorri, ela fala com encantamento. O marido dela, que é uma dessas figuras das várias do filme que gostam de falar de uma maneira mais bonita e tal, ele fala, não, eu esqueci qual é a palavra que ele usa. Rastros, rastros tracejantes, né? Brilhos tracejantes, ele fala. E ele repete isso 4 vezes. Ele quer que alguém dê atenção para ele, quer receber o reconhecimento pela imagem bonita que ele vê nos tiros, né? E tem a questão do aqui teve um tiroteio na pizzaria, a pessoa gritava socorro, socorro, tiro. Pois é. Então, é bom saber que a violência, a depender da escala em que você olha, se transforma em arte, né? Arte ao céu aberto. Essa é uma das várias sequências. Eu acho que o Mascaro, ele constantemente ele filma essa cidade. Essa cidade vai meio escura, vai sombria, tem sombra cobrindo, gerando essa imagem de estranhamento que eu estou reforçando aqui. É interessante também ver o nome dos condomínios, né? Rembrandt, né? O pintor holandês, Versalhes, né? Stradivarius, né? Que é uma referência a esse instrumento caríssimo, né? Construído do século XVIII. É sempre questão do refinado, da raridade. Cannes, né? Imagina, Cannes. A gente lembra o caso do Festival de Cinema, mas Cannes é um espaço assim da elite europeia. Então, são essas ilhas assim, onde essas classes altas realmente reforçam essa grandeza, né? Assim, eu fico imaginando, né, o que uma pessoa assim no dia a dia, um entregador, quando ele lê essa palavra Rembrandt, como é que ele é difícil até ler esse nome em português, né? Enfim, mas Versalhes, né? Assim, é engraçado, são todos estrangeiros, né? Cria uma desorientação. Aqui mais um desses ângulos, essa piscina no meio, essa distância e é engraçado porque
eles falam que eles veem, é como se eles vissem a realidade, ao mesmo tempo eles estão longe da realidade, e a verdade é que, usando o velho argumento marxista, eles estão totalmente dentro da realidade, no sentido de que o produto, o que permite que eles comprem essas coberturas é o trabalho. É o trabalho e a exploração. Né? Então, eles não estão desligados da cidade, né? Mas eles veem dessa forma. E, ao mesmo tempo, eles estão desligados da cidade, porque a vista desses lugares é estranha, mas quando a câmera filma lá embaixo, também gera algo de fantasmático, né? Como se virasse algo turvo, né? Diante desse olhar. Essa figura aqui também é outro momento marcante, né? Eu gosto daqui porque a área de serviço é separada. Eu lembrei de um comentário uma vez, faz uns anos já, estava tendo um monte de brasileiros estavam indo para Portugal, procurando cidadania em Portugal, gente da classe média alta, e aí eu lembro que eu li uma notícia de que estava tendo muitos problemas em Portugal, porque muitas dessas famílias e desses grupos chegavam em Portugal e queriam construir um quarto de empregada em Portugal, mas não tinha. Isso estava gerando uma série de atritos da população brasileira em Portugal. Eu li essa notícia uma vez, eu lembrei disso. Então, a área é separada de serviço. Porque uma coisa. E aí ela usa essa frase fantástica, né? Não é que eu tenha nada contra quem trabalha. Denegação no sentido freudiano. Não é que eu tenha, né, senão virá um sim. Mas esse barulho de panela batendo, de prato, incomoda, né? E aí é engraçado que ela fala isso e depois ela solta que tem gente trabalhando para ela há 15 anos. Os mesmos trabalhadores estão para, né, há 15 anos. Enfim, e aí ela fala, enfim, dessa liberdade, de não ter nada diante do olhar. Essa imagem se repete várias vezes. Essa coisa de, não, porque aqui eu gosto da minha privacidade. Essa imagem que eu falei para vocês, a câmera filmando de cima, e a cidade começa a parecer assombrada. Né? Uma pena que a qualidade do documentário atrapalhe da imagem, mas a imagem é belíssima, né? A cidade fica sombria diante desses edifícios que fazem sombra na cidade, né? Em vários sentidos, né? Físico, metafórico. Essa figura né, é a figura culta. Depois vai ter uma artista. Essa daqui é a moça que fala que veio ao Brasil por causa do filme Orfeu Negro, que é baseado na peça do Vinícius de Moraes, que é uma peça lindíssima, né? Enfim, é incrível. Tem tem um CD da Maria Bethânia que tem trechos, que ela declama trechos do Orfeu da Conceição. Vale a pena ver, é um CD chamado Ouvir, que Falta Você Me Faz, do Vinícius, é lindo, mas está longe de representar a realidade da favela no Brasil. E é engraçado você saber que ela se apaixonou pelo Brasil através dessa visão poetizada da favela, essa visão, como é que dá para dizer aqui? Eu tinha até anotado aqui para não esquecer, mas essa visão um pouco reificada é a palavra, mas também exótica, porque ela vai acusar depois das pessoas de estragarem o ano novo. Ah, antigamente tinha barquinha para ir manjar, agora não tem mais. E aí incrível que ela fala que ela ganha dinheiro comprando artesanato e revendendo. Mais valia, né? Assim, é uma coisa linda, realmente, né? A melhor invenção do continente europeu. E aí tem esse momento terrível. Essa cena que o Mascaro captura é incrível, né? Porque você vê um peixe mais cheio de pedra, né? É uma alternância que também, se vocês voltarem no filme, vocês vão encontrar. A questão do artificial vezes o natural. Né? É o peixe diante do mar, mas esse peixe de pedra. E aí você escuta a voz dela falando que a pobreza tem a ver com falta de educação. Né? Eu lembro de um curta-metragem valiosíssimo do Leon Hirtzman, do Cinema Novo, chamado a maioria absoluta, eu acho, que esse mesmo argumento nos anos 60 era utilizado. E aí ele gastava todo o resto do documentário descrevendo que não, né? Como educação se tinha que trabalhar na roça, como educação se as condições materiais impediam tal. Né? Mas o mais assustador da fala dessa senhora é que ela era casada com um fazendeiro. E ela fala que as pessoas compravam
os seus produtos no mercado muito caro. Existe uma séria possibilidade dessa senhora que está acusando as pessoas de ignorantes não perceber que, na verdade, o mercado pertencia ao marido, que era fazendeiro, e era aquele velho esquema que a gente conhece no Brasil, ainda existe, né? Que é pessoas em regime similar à escravidão. Né? Você trabalha, você só pode comprar os seus produtos na vendinha. Ela fala que eles não plantam. A gente sabe que os fazendeiros proíbem os seus empregados de plantar, porque eles são obrigados a comprar na vendinha. É um esquema antigo, mas que existe ainda. Você vê assim, o Ministério do Trabalho encontrando esse tipo de situação ainda. E essa senhora falando que os ignorantes são eles, os pobres, falam, eu comprei galinha, mas eles mataram e comeram, feijão eles comeram. Compravam tudo de uma vendinha que tudo era muito mais caro do que realmente era. Uma cegueira absurda, incapaz de reconhecer que, na verdade, o agente da opressão, da violência era ela mesma, né? Assim, na sua alienação diante do marido ali, fazendeiro, né? Mas enfim, esse é de arrepiar, né? Uma vendinha. O que será que é esse mercadinho onde tudo é mais caro? Né? Essa parte aqui lembra muito uma colocação do Walter Benjamin. Ele tinha o conceito de imagem dialética. Imagem dialética é quando, às vezes, um momento, quase como se fosse um ato falho, mas no formato de imagem, implodisse um momento temporal e revelasse a verdade de uma situação. E aí você vê essa mulher, e vai aparecer essa imagem de escravidão algumas vezes no documentário. Ela chama assim, o meu escravo, né? Meu escravo querido, dentro da casa. Né? E a gente já tinha acabado de escutar que ela era casada com um fazendeiro. Né? Então tem algo aí da dimensão de uma imagem dialética, né? No sentido de que é o presente, de alguma maneira, implode e faz o passado e o presente se revelar na sua verdade. Né? Ou seja, o sistema de exploração no seu sentido mais brutal, escravista, ainda tem algo dele ressoando na sociedade brasileira. Essa imagem eu acho interessante porque mais é difícil sendo construídos, né? O documentário começa assim e vai ter outros momentos assim. E aí tem uma figura zen ali, e é interessante porque eu lembro muito da implosão do yoga, né? Eu já vi até que tem curso de yoga para empresários, né? Imagina, né? O yoga que não é ligado exatamente ao cultivo da vida material, né? De repente ele se transformou numa espécie de sistema de pensamento escravo e refém das formas do novo empresariado, da nova autoajuda, etc. E essa figura zen no meio dos prédios, e é uma afirmação que as pessoas que moram vão falar também, que morar nesse lugar, como você não tem nada ao seu lado e nada para cima, você está numa espécie de elevação, né, quase estado zen, e ao mesmo tempo você vê melhor, você tem algo, o que eles descrevem é algo parecido a uma espécie de estado zen de consciência, né, estado de consciência elevado. Aqui é uma miniatura, né? De novo, essas figuras de estranhamento que o Mascaro usa. É uma miniatura e você vê uma figurinha olhando lá de cima, né? Parece algo um pouco fantasmático, diria. Outro daqueles momentos que ele desconstrói o que é falado através da montagem. E isso é interessante, porque se a gente seguir nessa linha, a gente pode afirmar que o procedimento do Mascaro aqui é quase de um analista em relação ao analisante, no sentido que o analista ele faz cortes, ele faz pontuações, ele faz edição da fala do analisando, chamando, né, visando um efeito, né, o efeito dentro dessa situação de transferência. O ato analítico se gera na medida em que ocorrem os cortes, e as interpretações. Né? E, de alguma maneira, o trabalho fílmico de montagem reforça, eu diria, né, talvez possa se aproximar do que um analista faz na clínica. Né? Corte, suspensão. Tem um momento que ele suspende também, tem uma hora que a senhora, esse momento que eu disse que a senhora diz que a gente está mais perto de Deus, ele corta. Ele vai mostrar outra coisa. Aí esse Wonder foi engraçado, falar aqui a gente vê o mar, né? E aí você vê o mar através dessa grade aí, né? É uma outra experiência da realidade, diz ela, realçando a questão desse estado zen, de suspensão. Uma coisa interessante nesse documentário também
é que ele traz à tona, embora não seja o tema principal, é um tema que o Christian Dunker trabalhou no livro dele, quando ele fala da modos de vida como condomínio, né? Essas figuras que se apartam da sociedade e vivem encasteladas, né? Com segurança, tem câmeras. Ah, não, porque aqui você é diferenciado, etc. Né? Como uma figuras do mal-estar contemporâneo. Né? Acho que serve aqui, mas aqui a gente está no supra-sumo disso, porque a gente está falando da cobertura. Essa senhora é uma artista e é socialite, né? Tava faltando a socialite, né? Ela faz trabalho não remunerado, né? É interessantíssimo que ela fala essa coisa de você tem uma sensação de dominação, e ela faz assim com a mão, sombrio, né? Assim, e ela é uma artista que faz obras sobre o mar, ela fala um pouco. E ela diz que a gente vive numa sociedade muito egoísta, né? O que é sensacional. E a solução para ela é esse trabalho de socialite, né? Você fica dá para imaginar, bastante caridade, essas coisas todas. A esmola, né? A esmola é a solução dessa situação horrível que a gente vive, tipo isso. Aqui mais uma cena da cidade assombrada. Esse eu acho incrível, que a mulher descreve, não, porque aqui, o pôr do sol aqui, eu não sei como é no quarto andar, deve ser bonito, mas aqui é deslumbrante. E aí o Mascaro filma esse pôr do sol que parece um pôr do sol no inferno, né? Essa coisa sombria, escura, né? É uma outra imagem incrível. Né? O quarto do filho da moça que vê balas como fogos de artifício, né? Com frases de motivação e tal. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Está escrito ali Bar. Eu não faço ideia de quem que falou essa frase. Espero que a pessoa que escreveu isso não ache que é o compositor. Né? Mas, enfim, quarto do filho aqui. Essa outra parte magnífica, né? Ela filma ela gosta de filmar e de refletir. Né? Ela tem seu lado artista. E aí ela filma o Morro Dona Marta e ela diz que as pessoas desmatam e não fazem nada, e vivem de acordo com as suas regras. Imagina o crime que eles estão cometendo contra a natureza. Né? Desmatando no morro. Olha só que absurdo. E a data está ali, né? 2006, 10 de setembro de 2006. Aqui é o momento que ela fala, o governo fica falando que é desigualdade, não sei o que, o governo é muito mãe, não é isso, a pessoa é mau caráter, né? Eterna referência Não, porque a violência no Rio tá demais. Assim não dá, o governo tem que parar de passar a mão nessas pessoas. Né? Tem que começar a soltar fogos de artifício nessas pessoas, imagino que ela está pensando. Essa figura é a figura que talvez só eu não conhecesse, talvez vocês conhecessem. Eu falei, eu conheço esse cara de algum lugar. E aí ele me deu uma dica, porque a gente não sabe o nome de ninguém, né? Todo mundo. Você não sabe, não é falar do nome de ninguém, mas ele fala que ele é dono do Bahamas Light. Eu falei, agora eu tenho uma referência para achar essa figura. E ele se chama Oscar Maroni, empresário brasileiro, e, olha só que beleza, psicólogo de formação. Psicólogo de formação. Interessantíssimo. Ele participou da Fazenda, do reality show, mas a parte que eu queria chamar a atenção é outra, né? Que ele fala que ele gera emprego aqui, ele fala que essa história de desigualdade e tal é por causa do mais antigo, é da época de Mao Tse Tung e Marx e Lenin. Visivelmente ele é muito arrogante, né? Ele queria mostrar que ele sabe nomes difíceis. Né? Ele gosta de boa literatura, boa comida e bons carros. Ele tem dó de quem não tem uma Ferrari. Mas depois ele fala, falando sério, né? Porque no avião sempre tem que ter divisão, né? No avião tem a classe econômica, tem a primeira classe. Lá no fundo tem a senzala. Né? Como se não bastasse, ele ainda fala isso. Pois é, Oscar Maroni, ele tem uma vida, como é de se imaginar, cheia de escândalos, e um deles é que no início dos anos, acho que 2010, por aí, ele foi acusado de favorecimento, ele foi processado pelo Ministério Público, favorecimento e exploração da prostituição, formação de quadrilha e tráfico de pessoas. Ele se livrou disso porque os advogados dele conseguiram provar que
As trabalhadoras do sexo dentro da boate, as garotas de programa, não eram funcionárias dele. Né? Olha só, é a estratégia da uberização do trabalho. Né? Não, elas estão ali trabalhando, não tenho nada a ver com elas. Né? Embora as garotas de programa estão atraindo o público também. E, na verdade, o local acabava sendo quase um bordel. Né? Assim. Mas ele fugiu da acusação. Né? Mas ele tem outras acusações na carreira dele, ele teve, enfim. Mas é interessante para vocês saberem o rumo de uma das pessoas do documentário. Né? Como é de esperar, todos vocês estão pensando nisso, é óbvio, ele foi bolsonarista, defendeu a candidatura do Bolsonaro, depois disse que se arrependeu. Definitivamente não é o psicólogo que a gente gostaria de conhecer. Né? E aí, uma frase bárbara, né? Poder é prazer. Já diria o perverso, né? Já diria Marquês de Sade. Que é incrível. E às vezes ele tem, nesse momento, mascara o quarto a ele, porque ele vai começar a falar do livro incrível que ele está lendo. Quando Nietzsche chorou. Nietzsche uma, e ele tem essa empáfia, esse discurso meio com a voz meio projetada, assim, porque Nietzsche foi um dos maiores filósofos alemães, né? E aí eu mascaro o corte e falo, o que é poder? Poder é prazer. Essa foto aqui é uma das coisas mais bonitas do filme, do enquadramento, esses prédios que se projetam sobre a praia e fazem uma sombra na praia. São as imagens mais bonitas do filme. Aqui outro, incrível também. Aqui não é tão chamativo, porque esse aqui é o tradicional, né? Meus pais trabalharam duro por isso. Queria muito descobrir, né, quem são os pais dele. Né? Eu já vi o dono da Tesla também falando que ele trabalhou muito duro, apesar do pai dele ganhar dinheiro com minas de diamantes em Zâmbia, sei lá. Né? Mas queria muito descobrir quem são os pais desse garoto, né, que estuda direito. Né? Olha só, que beleza. E aqui, uma das primeiras pessoas entrevistadas, ele fala, que bom, ele está elogiando Mascaro, ele fala, legal, porque as pessoas só querem fazer documentário sobre coisas negativas, chacina, miséria, tudo isso está no documentário, é engraçado, ele aparece na fala dessas pessoas, aparece nesse postar delas, a miséria está aí, a violência está aí, como fogos de artifício na noite, né? Mas ele fala, mas você está fazendo documentário sobre uma coisa positiva. Sobre a questão urbana, eu lembrei de um autor que escreveu durante a ditadura militar, escreveu um livro chamado Espoliação Urbana, e ele falava e aí tem um trecho que eu acho legal do livro, que ele fala que tipo de milagre é esse? Milagre é um milagre econômico da ditadura militar. Que milagre é esse que, ao mesmo tempo, reflete um crescimento acelerado e exclui deste crescimento a maioria da classe trabalhadora? Trata-se certamente de um santo perverso, que com uma mão dá a alguns o que com a outra retira de muitos. Então ele fala que o processo urbano brasileiro ele se dá na pior das espoliações, extraindo realmente esse mais de gozar, vamos dizer assim, para a construção dessa cidade. Tem outra reflexão interessante sobre a questão da cidade e do espaço, que é da Teresa Caldeira, já é um livro mais recente. Ela fala tanto o Brasil como a região metropolitana de São Paulo mudaram de forma dramática, mas paradoxal. Ela está falando dos anos 70 e 80, né? Quando essa urbanização atingiu uma velocidade, né, assim, tremenda, e a população vai para as cidades. Urbanização significativa, industrialização, sofisticação e expansão do mercado de consumo e a complexificação da estrutura social e a dominação pessoal. Em outras palavras, o Brasil tornou-se um país moderno com base numa combinação paradoxal de rápido desenvolvimento capitalista. O Brasil crescia muito nos anos da ditadura militar, desigualdade crescente e falta de liberdade política e de respeito aos direitos cidadãos. Até porque as populações, você sabe, por exemplo, no ABC, falado nas greves do ABC durante a ditadura militar, muitas pessoas que trabalhavam no ramo da siderúrgica, da metalúrgica, eles não tinham água em casa, não tinham luz, por exemplo. Né? Então, esse é o pulo do gato da modernização brasileira. Né? Se dizia que o Brasil precisava se modernizar,
Espera aí que a gente faz isso, mas a gente faz ao nosso modo, que é pela expoliação. Né? Uma outra fala interessante da Caldeira, e eu explico por que eu levantei esses dois trechos. São Paulo é a região que melhor representa a modernidade brasileira, com todos os seus paradoxos. Com seus mais de 16 milhões de habitantes, indústrias e arranha-céus, escritórios high-tech e favelas, metrôs sofisticados e alta taxa de mortalidade infantil, comunicação via satélite e baixos níveis de alfabetização. É interessante isso porque a gente lembra do nível da educação brasileira e como os brasileiros é a população que mais está ativa nas redes sociais. A metrópole de São Paulo tornou-se um dos melhores símbolos de uma sociedade de consumo industrial pobre, mas moderna, heterogênea e profundamente desigual. Eu trouxe esses elementos porque isso dando continuidade a algo que eu falei em outro momento, porque tem uma dinâmica aí que a gente pode aproximar de algo da perversão, mas não no sentido de que eu não estou defendendo aqui todo mundo virou perverso, mas como se o que a gente poderia chamar talvez de laços perversos. E para isso dá para explicar mais ou menos dessa forma. Usando Lacan, seria o que eu penso é o seguinte: o Lacan faz uma leitura do texto A Negação do Freud, na verdade, nos seminários do Lacan, Jean Hippolyte, que era um hegeliano, ele faz uma leitura hegeliana do texto A Negação do Freud, texto curto, mas complexo, e muito interessante, né, acho fundamental. E o Lacan, a partir do texto Resposta ao Comentário de Jean Hippolyte, que está nos escritos, né, como está aí, aquele livrinho branco, o Lacan ele vai produzir uma coisa que o Freud não fez, uma sistematização da construção do aparelho psíquico a partir da negação. E aí o Lacan vai dividir porque o Freud não fez isso. Né? Por exemplo, o Lacan vai se referir a negação em relação ao quê? Negação em relação à castração, negação em relação ao real. E aí o Lacan vai dizer nessa releitura, a Verleugnung, e ele vai citar em alemão para dizer, ele vai traduzir da maneira dele, é o desmentido da perversão. A Verleugnung é interessante porque o Freud não usava só para perversão, ele usa também para psicose, em alemão. Mas o Lacan vai transformar isso em termo para perversão. Verwerfung, né, que é a fora-inclusão, e a Verdrängung, que é o recalque. A questão que eu colocaria é que o modo como o desenvolvimento da cidade se deu no Brasil é de maneira que, dentro do espaço da cultura, favoreça o desmentido por parte de certos sujeitos. A gente vê. E o amadurecimento é a verdade, uma regressão no sentido desse narcisismo que a gente vê esses sujeitos imbuídos. Né? Eu diria que seria possível, talvez, aventar que o que a gente vê em articulação é uma forma de desmentido em relação à castração, nesses sujeitos que podem se afirmar que quem está lá embaixo não vê a vida como eles, quem está eu estou mais perto de Deus do que quem está lá embaixo. Seria um efeito do mal-estar na civilização, assim, diagnosticando ele dentro da sociedade brasileira, né? Estamos pensando no Brasil aqui, e no crescimento das cidades e como ele se deu, né? Excluindo pessoas, ou seja, desmentir um Estado que defende uma certa classe social, empurra os demais à miséria, permite a narrativa do desmentido por uma classe social, né? Como laço social, né? Como pessoa especial, diferenciada, que vê a vida de verdade, está no estado zen, está acima dos outros. Para quem a violência é um objeto de gozo, né? A morte dos outros é um objeto de gozo. Então, talvez fosse possível falar de uma espécie de laço perverso na sociedade brasileira. Não que a sociedade brasileira estivesse cheia de perversos, mas que esse laço ele se dissemina, né, e articula esses sujeitos. Era um pouco isso que eu queria falar, e agora vou ouvir vocês.
Só para saber, ninguém aqui mora em cobertura, não, né? Ah, desculpa. Xará mora em cobertura, tá certo. E é que é interessante também, porque vocês sabem, cobertura é um sintoma, né? A gente dá para pensar que a cobertura é como um sintoma, o condomínio é um sintoma. Só que é engraçado porque a forma condomínio, existe classe, é óbvio que existe elite na Alemanha, por exemplo, mas não existe a forma condomínio, não agora. Existe como uma coisa. Dizem que recentemente na Europa tem se construído condomínios. Esse espaço fechado, tem academia, tem playground, tem tudo. Mas é uma forma bem brasileira essa forma, o condomínio. Cobertura, então, no modo como a gente vê aí, cada vez elas vão crescendo mais. Ah, não, se aquele ali crescer mais, eu vou para lá. É um fenômeno do mal-estar. É um sintoma brasileiro, da sociedade brasileira. Tiago, eu não conhecia o documentário. No mesmo ano saiu aquele Alphaville, do lado de dentro dos muros, né? Esse eu conhecia, algo num sentido muito próximo de mal-estar, de assistir. Faz uns anos já que eu assisti. Então, é interessante. Ao final do filme eu fiquei pensando assim, como ele seria refeito hoje, né? Como seria 2019 ou 2029, né? Esses sujeitos hoje minados dentro de um condomínio fechado, né? A gente tem notícias pelas manifestações para Bolsonaro, né? A gente tem algumas notícias disso. Mas é interessante ver que já se apresentava ali no Maroni, né, a ideia de um culto à cultura estrangeira, né, como um lugar de superioridade, que a gente vê reeditado um tanto hoje no TikTok, a gente vê um tanto reeditado agora nisso que é consumível pelas classes maiores, assim, que é o mobiliário assinado, quadro na parede, as leituras em dia como um lugar de se apresentar como um sujeito superior, né? Bom, sempre teve ali, né? Mas agora já está mais midiático um tanto, né? Essas pessoas chegaram à mídia, eu acho que isso que talvez era um tanto de uma diferença, né? Enquanto a gente via as grandes classes através da novela das 9, do Leblon, hoje a gente vê na rede social, né? E como isso impacta. Mas é um pouquinho isso que eu queria começar para disparar. Aproveitando aí o disparo tracejante de Fernanda, então, achei curioso isso, né? A gente tem esse grupo absolutamente alienado do que acontece, aparentemente alienado do que acontece embaixo. E eu acho que é isso, eu estava pensando nisso que a Fernanda falou agora. E o quanto o quanto a gente desconhecia o que eram esses grupos, né? Essas elites. Eu lembro que durante o doutorado, eu fui tentando ler um pouco sobre formação social brasileira, e tem uma série de livros falando sobre como o linchamento é uma marca muito presente e popular no Brasil, né? E como a gente constrói a imagem de Brasil como um lugar afetivo, cordial, não estou falando do Sérgio Bartolomeu, mas enfim, a gente constrói essa imagem de Brasil como um lugar acolhedor, amoroso, carinhoso, e alguns autores chamavam o Brasil de o país do linchamento, a quantidade de linchamento que acontecia. A gente remete muito ao que acontecia no sul dos Estados Unidos, com os enforcamentos e tal, mas no Brasil era muito comum, e eu acho que não deve ser tão incomum assim, ainda hoje. Então, a gente sempre teve uma elite muito violenta, enfim, e não só a elite, um povo muito violento, né? Mas, de alguma forma, no começo da reunião, do encontro, você estava falando sobre isso, em 2006, talvez causasse estranhamento de pensar, será que eram os atores? Mas, em algum momento, se falou muito isso desde 2016, esse pessoal saiu das sombras, perdeu no seriado, curiosamente, no documentário, curiosamente, parece ficção, né?
Mas no documentário, curiosamente, o pessoal tem uma certa... Eles querem contextualizar, não, porque a gente está aqui, mas está socializando espaço, não, mas eu não tenho dinheiro, estou aqui, eles que têm. Tem um certo tom de... Né? E qualquer pudor se perdeu, né, nos últimos... E, e eu acho que, curioso, que eu acho que é uma radicalização dessa hegemonização da ideologia norte-americana, do que é ter sucesso, do que é ser uma boa pessoa, do que... Quer dizer, quando esse final que o Thiago fala do estamos mais perto de Deus, me lembrou muito a ética protestante do Weber, né? Essa ideia de que, né, não só estamos mais perto de Deus porque estamos mais perto do céu, mas porque se nós estamos aqui é porque de alguma forma estamos sendo abençoados por Deus, estamos sendo reconhecidos por Deus como alguém, né, que tem um mérito especial. Nós somos especiais, nós somos melhores, nós temos isso. Né? E o discurso do Maroni, né, eu acho que é muito marcado também por uma certa lógica do que, não só dele, mas de vários, né, do que é essa ideologia americanista que organiza essas classes. Enfim, eu achei muito louco. E só para comentar essa coisa do bordel que o Thiago falou, achei engraçado, assim, achei interessante, que todo bordel funciona assim, né? A prostituição não é crime no Brasil. O que é crime no Brasil é explorar a prostituição. E todo mundo que explora a prostituição no Brasil explora com esse mesmo artifício, não tipo um artifício que o advogado tirou para ele, né? O pessoal sempre tem aquele negócio, não, eu não exploro prostituição, eu só alugo os quartos para elas. Então, bordéis, enfim, na Bahia se discutia muito isso por causa da obra de Jorge Amado, né? Os bordéis na Bahia eram isso, né? Eram hotéisinhos, e falavam, não, eu só posso alugar os quartos. E esse era o subterfúgio para... Então ninguém se importava, né? A prostituição era meio que o jogo do bicho, né? Que é ilegal, mas ninguém... Enfim. E achei curioso, né? Não é uma coisa assim muito... Não foi exclusiva dele. Esse é o argumento de qualquer pessoa que explora a prostituição em larga escala no Brasil. Né? É muito curioso. Bom, como eu falei no comecinho, acho que o pessoal não estava ainda, né? Conforme eu fui assistindo, foi me dando um grande desconforto. Também me deu vontade de parar de assistir, mas eu falei, opa, deixa eu tentar fazer um distanciamento aqui, tentar ver se há alguns significantes que se repetem aí em todos os falantes ali, para ver se eu achava alguma coisa, enfim. Mas, pelo que eu entendi, um tanto quanto, todas essas pessoas ali vêm de famílias já ricas, né? E o que me preocupa mais do que isso através, obviamente, até mesmo pela internet, a gente vê isso muito no fenômeno dos cantores de funk, que, sobretudo, vêm da periferia e ascendem financeiramente, né? E flertam com esse poder também, me parece, no sentido, assim, de ostentar isso, ostentar um cordão que custa, sei lá, quantos milhões, e etc, etc. E aí, isso me chama atenção, porque talvez através dessa via podíamos movimentar alguma coisa socialmente. Através... eu vi o Galo, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, acho que chamam ele de Galo de Briga, algo assim. Um cara que ele queimou a estátua do Borba Gato, né? Ele disse assim, quando eu vejo lá no MCX esse cordão, eu acho que é ódio mal organizado. Então, se essas pessoas que conseguem, então, ascender, que advêm da periferia, e conseguissem pegar galo de luta, legal, esse valor aí, e comprasse vários terrenos, e fizesse uma agricultura familiar, e como se fosse uma reviravolta no próprio sistema, sabe, ele disse. Então, se essas pessoas que vêm da periferia, que conseguem ascender, em vez de flertar com isso, que essas famílias aí que já vêm aí passando as suas heranças, seria talvez uma forma de movimentar esse sistema, sabe? Isso me chama muita atenção. Porque esperar alguma coisa dessa população aí, que já são ricas, vamos dizer assim,
Há um narcisismo ali, não enxerga uma alienação, e não tem como tratar isso. Isso nem chega, né? Se é que é possível tratar algo aí, enfim. Então, né? Não é porque a gente está num lugar de pobreza, que a gente vem de um outro lugar que não esse dos herdeiros, que a gente está em outro sistema, né? Então, por exemplo, né, eu tenho uma experiência que, logo que eu me formei, eu fui trabalhar na Fundação Casa. E tinham muitos adolescentes infratores, né, que estavam traficando drogas, a maior parte tinha sido pegos assim. E a questão deles era que eles queriam consumir. Eles queriam comprar roupa, queriam comprar celular, né, ainda era pouco naquela época, faz muito tempo isso. Comprar o tênis, né? E eles falavam, não, comprar, né? Trafiquei porque eu queria comprar umas roupas de marca e tal, né? A questão, mesmo pensando da população que recebe Bolsa Família, né? Recebe para comprar o celular, para pagar a internet, né? Não é fora do consumo, né? Não é fora do mundo. Independente do extrato social, não está fora desse mundo, né? Somos todos atravessados pelo capitalismo. Há um tempo atrás, eu assisti alguma coisa dos Racionais MCs, né? Que acho que é o grande ícone cultural, né? E também dessa revolta da periferia, dizendo que mas que história era essa que agora eles não poderiam aproveitar? Né? Então eles estavam se apresentando como o tipo de rapper mais norte-americano, também com, né, com os cordões, né, falando que eles estavam comprando coisas que é isso, eles também tinham o direito de aproveitar, né? Mas enfim, trazer uma questão que eu fiquei pensando no filme, uma questão polêmica, né? Porque vendo essa elite brasileira, né, que é a elite que, né, sempre pôde fazer as coisas, que sempre teve possibilidade de... Quando viajar para fora do Brasil não era acessível, era essa elite que estava viajando, certo? Que ia para os Estados Unidos, que ia para a Europa, né, que tinha isso como referência, que ia, inclusive, para estudar. E é daí que a psicanálise vai para o Brasil, né? E polêmico porque pensar, né, que os primeiros psicanalistas e grande parte dos psicanalistas que estão aí fazem parte das coberturas, né? Se não estão nas coberturas, vieram de famílias que estavam nas coberturas, né? Claro que tem uma reviravolta, principalmente com a psicanálise indo para a universidade. Segundo, quem que faz? Foi a Beth Milan, talvez, que eu vi um trechinho de um livro dela, dizendo que quem foi estudar a psicanálise lacaniana era uma elite que tinha a possibilidade de ir para a França, mas que era uma elite progressista, né? Então, que tinha alguma crítica, né? Mas vem daí. Gabriela, Oi, acho que é você. Vai lá. isso. Isso que a Karine falou, o Jonathan, acho que também comentou isso me remeteu agora né, esse crescimento, né, desses MCs, né, que eles falam, a favela venceu, e aí alguns MCs estão morando em Alphaville e falam Alfavela, e muitos moradores da Alphaville, né, estão saindo porque não querem se misturar, né, com essas pessoas que não são do nível deles, né? E aí eu acho também interessante a questão do aeroporto, né? Que eles falam, né? Os aeroportos agora estão parecendo rodoviárias, né? Então, assim, quanto que essas pessoas que se sentem aí, eles têm um lugar de privilégio, né?
estão se retirando para outros lugares, né? Eles precisam, né, estar acima, né, longe da população, né, periférica, e o quanto que esses MCs gostam, né, de ostentar e fazer barulho, né, para é como se fosse afrontar também eu sinto assim, né, uma afronta a essa classe. Não, agora eu vou esfregar na cara que eu tô cheio de ouro, eu tenho dinheiro, aí boto o carro de som nas alturas, né, e aí causam uma série de transtornos. Enfim, é só um recorte sobre isso. Xará, o microfone está fechado. Obrigado. Então, né? Assim, por várias coisas. Bem, enfim, primeiro, essa dimensão assim de pensar, eu não sei quais são as possibilidades que se apresentam para a clínica dessas pessoas, né? Mas eu super fico pensando que está muito longe da dimensão de tratar o cuidado. Assim, acho que se corre o risco de começar a patologizar o que é desigualdade social, pensando em termos. Eu sei que não foi isso que o Jonathan falou, mas o que ele falou me trouxe essa questão. O Jonathan já está ali falando, não foi isso que eu falei, eu sei. Mas quando ele falou, me remeteu a essa questão, né, de ficar pensando no que seria um pouco uma patologização psíquica dessas relações e levar isso para a dimensão que a clínica pode fazer ou não. E eu não sei se é bem esse o papel, eu acho que tem um papel muito mais na dimensão de mobilização política e luta política. Mais uma vez, reforçando, acho que foi isso que o Jonathan falou, só que ele me trouxe essa questão. E eu me trouxe essa questão porque eu acho que era uma discussão que estava posta, inclusive, na primeira eleição de Bolsonaro. Né? Tinha uma série de pessoas querendo discutir o que estava acontecendo em termos enfim, em termos meio clínico-patologizantes, né? Ou psicologizantes no mau sentido, de contextualizar o que era uma construção histórica e política para pensar tudo em uma dimensão micropolítica e subjetiva. Então, não estou... então, acho que isso é uma questão. Eu acho interessante que a Saíri fala, porque no grupo dela, a gente estava discutindo o texto do Pacheco, Me Compra Mercedes-Benz. E eu lembro de eu estar lendo esse texto, ao mesmo tempo que eu estava querendo comprar, eu esqueci agora o nome do negócio, um leitor de texto, que até o Xará me ajudou a decidir o que comprar. E eu estava comprando aquele negócio e pensando, quando eu comprar isso, tudo vai se resolver. Porque eu vou ter tempo para estudar, vou poder levar, vou poder carregar. E eu me peguei lendo o texto do Pacheco, e assim, eu não me considero uma pessoa, enfim, eu tento ler algumas coisas, né? Não acho que eu seja uma pessoa, né, sem educação, que recebe o feijão em vez de plantar, come. Mas, assim, eu estava lendo o Diário de Texto do Pacheco e querendo comprar um negócio e pensando num fetiche absurdo, como aquilo ia resolver uma série de problemas para mim. Né? Felizmente, estava lendo o texto e fiquei questionando porque eu estava pensando aquilo, mas é muito louco como é difícil escapar. Né? A gente foi uma vez numa discussão no Passalão Unicamp, e eles falam, não é possível estar dentro e fora da ideologia ao mesmo tempo. Você está nesse contexto, você está se formando efetivamente nesse contexto. Né? Por coincidência, eu estava esses dias escutando, na volta do trabalho de bicicleta, escutando Racionais, e naquela música, só me lembra enfim, o pai do Supla dançando, mas tem uma música deles que eles começam a falar o Suplicy dançando, né, naquela festa de São Paulo. E eles começam a falar assim, é isso mesmo, eu estou comprando carro, eu estou comprando joia, e por que eu não vou... Eles falam na música, isso que a Saíra falou agora, né? E eu acho muito, de fato, achei muito complicado retirar desse contexto. E também é muito complicado essa dimensão de alguma forma, acho que a Gabriela tem razão, eu não sei exatamente se eu concordo 100% com a ideia que me veio à cabeça, mas eu acho que tem uma dimensão de disputa. A gente também vai ocupar aquele espaço que também... Eu acho muito distorcida, porque é uma disputa que passa por comprar a ideia de que é bom estar separado, que é bom ter desigualdade social, desde que eu também... Eu acho que a ideia é muito americana disso, né? O importante é se incluir pelo consumo, pela riqueza. Mas acho que é muito complicado falar assim, não vamos disputar isso. Quem é pobre tem que continuar pobre, não comprar essa ideia materialista. Mas complicado, acho isso uma questão muito, muito difícil.
E, enfim, acho também que acho interessante pensar isso. Uma certa elite esclarecida, progressista, trouxe a psicanálise, enfim. Também acho que não se explica isso apenas pela desigualdade. Né? Então, não vai ser uma dimensão de, né, quem não tem grana é bom e vale a pena ser salvo, e quem tem grana tem que ir para a guilhotina, como alguém colocou no grupo do WhatsApp, não sei quem foi o maluco falando guilhotina no grupo do WhatsApp, mas tem isso, né? Acho que tem uma dimensão dessa demonização da diferença de classes que tende a reduzir e simplificar o debate de forma muito, muito grande, né? Então, eu acho que a possibilidade de mobilização política, e eu fiquei pensando, né, no Engels, né, que era industrial. Mas, claro, acho que a gente passa no contexto de uma sociedade extremamente simbolizada, e fetichizada e alienada, e parece que se perde repertório simbólico para mobilização política em todas as classes, né? Como é que a gente faz a dimensão da desalienação, do empoderamento, da conscientização, numa sociedade em que, né, resistência ter ou não ter uma corrente de ouro do pescoço? Eu acho, enfim. Eu não sei o que eu estou falando, não. Acho que é muito complicado isso. Estou só pensando com vocês. Só fazer um comentário rápido antes de passar para a Agatha. Primeiro que eu não sei qual é a história da guilhotina, eu não vi ninguém falando da guilhotina, mas enfim. Tem a frase do Adorno, que eu sempre cito quando eu tenho uma oportunidade, que eu acho que é fundamental, que fala: não existe o verdadeiro no falso. Não tem como você viver a vida verdadeira dentro do sistema capitalista, uma vida pós-capitalista dentro do próprio capitalismo. E não é colocando essas pessoas na guilhotina que a gente resolve o problema da concentração de renda e da exploração massiva e o modo como as cidades foram construídas no Brasil. Um país que a gente não consegue discutir. Você fala reforma agrária, né? Você corre o risco de... Para você usar essa palavra, você tem que estar com o colete à prova de bala, né? Então, de fato, né, são os fenômenos gerados pela própria... Eu concordo totalmente com você, Xandé. No fim, eu só estou concordando. Né? Não existe o verdadeiro no falso, e o mal ele é estrutural, né? Dentro das formas de reprodução. Quis dizer. Agatha, vai lá. O Thiago estava falando justamente aonde eu queria chegar. Confesso que, nossa, esse grupo é muito, muito legal. Eu gosto muito dessas discussões, porque ainda enquanto estudante também da faculdade, parece que eu sempre gostei muito da psicanálise, mas sempre me parecia que faltava algo no sentido, e justamente falta mesmo, mas me parecia que faltava algo no contexto de entender um pouco sobre as classes sociais e essa luta, né, que é essa desigualdade. E aí eu estudava muito a psicologia histórico-cultural, que traz muito essas questões, né? Eu gosto muito da abordagem, aliás. Mas quando a gente tem essas conversas, eu percebo que há uma luta, não da parte da maioria, né? Porque nós temos psicanalistas que, enfim, né? Como esse psicólogo do documentário. Mas é muito interessante, eu gosto muito disso, porque eu vi uma moça do Instagram, uma psicanalista que está lá na França, e ela estava falando que a psicologia, a psicanálise, ela é elitizada. E aí a gente sempre tem que tomar esse cuidado de que a nossa história é elitizada. Mas e aí o que a gente faz enquanto isso? E aí o Tiago finalizou falando isso. Entender também o nosso papel. Qual seria o nosso papel? A gente vai manter essa questão da elite, a gente vai ouvir esses discursos, e isso vai aparecer na clínica de qual modo? Quais são os nossos pacientes? A gente atende que público? E quando as pessoas nos debates, elas trazem essas questões, como é o nosso posicionamento? Não só como psicanalista, profissional, mas como pessoa. E aí isso me fez pensar também de uma série que eu tenho assistido muito, que é Criminal Minds. E aí tem um episódio que me chama muita atenção, que tem uma mãe que descobre, o FBI descobre que o filho dela, ele estupra e mata várias garotas. E aí o FBI chama essa mãe para falar, né, prendem o garoto, e aí quando essa mãe ouve isso, ela pega e diz assim, não,
Meu filho não fez isso. E aí ela tenta defender o menino. Ela diz assim: na verdade, foi eu que mandei ele fazer isso. Não, não foi ele. Meu filho não faria isso, é porque eu mandei. E não é nada disso. Ele fez independente dela. Na verdade, ela nem sabia. Mas aí essa questão que o documentário próprio traz, né? Essas pessoas, elas raramente chegam até nós buscando ajuda ou buscando um tratamento. E por que isso acontece? Porque elas entendem, como a moça do comentário disse, que elas estão até mais próximas de Deus. Então, elas estão acima. Por que elas vão procurar ajuda? Não tem por que procurar ajuda, sendo que você tem tudo, assim, nesse contexto. Então, é um pouco complexo isso. E aí, enquanto o Thiago estava falando sobre o Oscar, esqueci o nome dele, eu fui pesquisar ele no Instagram. E aí, o Instagram dele tá fechado. E aí tem 1.000 e poucos seguidores, assim. E aí eu fiquei pensando, né, depois do documentário, assim, publicado, se essas pessoas assistiram a esse documentário e qual foi a percepção delas? Será que isso causou algo nelas, né? Será que elas quiseram ir na justiça para tirar o nome delas do documentário, se elas entenderam o que tinha acontecido? Mas isso me trouxe muitos questionamentos enquanto não só como Agatha, mas enquanto profissional, no sentido de que a psicologia ela não pode ser distante dessa questão de entender as classes, da desigualdade, do que o capitalismo faz, porque senão a gente entra num discurso de coaching, de que, não, é só meritocracia mesmo, você não está se empenhando direito, é porque você não sabe estudar, assim, você é burro, né? Então, é muito complexo isso. Quando eu trazia a questão do tratar, só para... Às vezes eu vou falando também, assim, no que vem à cabeça, às vezes eu nem penso como que pode ser ouvido. Eu entendi que o Thiago disse que não se tratava disso, né, Thiago, que te fez pensar, mas eu falava, assim, da questão do discurso do capitalista mesmo, né, que não faz laço, né, nesse aspecto, assim. E o que fazer com isso, né, o que fazer com isso. Aí eu penso, e a política da psicanálise, em relação à política da psicanálise, a ética da psicanálise, quando a Agatha traz a clínica, né? Me parece, não sei, queria saber o que vocês pensam, que a psicanálise, enquanto extensão, faz o que a gente está fazendo aqui, né? Será que esse é o limite? Produzir, né? Trabalho, né? Agora, enquanto intenção, é ouvir o sujeito, né? E aí? Diga, Tiago, eu gostei da sua expressão, assim, Tiago sem seu Marcos. Não, eu tô pensando aqui, que eu acho que poxa vida, eu não consigo imaginar como que uma pessoa dessa chega na clínica, né? Eu nunca... Mas as questões vão ser as velhas questões, né? Isso é interessante, né? Agora, qual que é a posição do analista ali? A posição do analista e a ética do analista dizem que a gente talvez tenha que escutar umas barbaridades e engolir, porque a questão ali não é o mais importante, né? Você pode soltar ali algo e... Você vai fazer o quê? Você vai cortar... Quando ele falar que, olha, não é que eu não gosto da minha empregada, mas eu gosto que eu não escuto o som das panelas batendo, você corta a análise e manda a pessoa... Volta amanhã, né? Bate panela no outro dia para chamar a pessoa para atendimento. Exato, na sala de espera você chega com uma panela batendo, assim, né? É uma questão interessante essa mesmo. Eu acho que não tem uma... Porque, de certa forma, a gente não tem uma fala sobre isso na psicanálise, né? O Lacan tem aquela fala famosa no Seminário da Ética, em que ele diz que não é missão do analista corrigir os problemas do capitalismo, adaptar o sujeito, né, à sociedade capitalista. Mas é diferente, né? Imagina atender essas figuras, esse Oscar Maroni chega assim para ser atendido. Né? Assim, que a gente faz, né? Você vai... O que a psicanálise manda fazer é literalmente... Supervisão toda.
Supervisão durante a análise do cara, né? Você interrompe, vai no banheiro, ligar para o supervisor. E fala, o cara disse isso, eu não sei o que eu faço. Tem um colega que vai conseguir atender seu caso, Thiago Marques. Eu indicava para o Thiago, ele estava sem horário, Thiago. Tô brincando. Agora, tem algumas pessoas ali que eu imagino chegando num sofrimento, não sei se iria para uma análise, né? Mas com algum sofrimento intenso, né? O pessoal que a mãe tem bichinhos de pelúcia. Por exemplo, o menino que fica ali, que a mãe tá acariciando ele o tempo todo, né? Em cima dele lá, acariciando o tempo todo. Mas enfim. Mas o que a gente vê muito são as socialites acabadas, né? De remédio psiquiátrico, dopadas, grogues na televisão, né? Elas expressam muito sofrimento. Às vezes acabam, né? O final da vida é justamente pelo excesso de medicamento, né? Que vão tentando tamponar e claro que não dá certo. Mas o sofrimento aparece. E a relação com a segurança, né? Tanto que acaba com aquela senhora, sabe, começando a falar sobre a segurança e sobre a tecnologia que veio de Israel, e aí alguma coisa surge nela que ela se retira da entrevista, né? Então, a relação com a segurança ela é muito interessante. E eu queria só que a gente estava no Maroni, que vai para o YouTube, né? Mas eu queria comentar que aí eu fui fazer as pesquisas das neuroses alheias, né? E daí ele quase saiu um documentário da família, não um documentário, mas uma espécie de reality show. E ele tem 4 filhos. Os 4 são nomes masculinos, mas uma é uma menina, né? E ela também participou da Fazenda. E aí ele falava como os 4 nomes masculinos são nomes fortes. E aí ele quer passar para os filhos essa fortaleza, né? E aí essa filha é uma das filhas ali, e ela meio que tem os negócios também, e se mete nessas ciladas ali com a lei, com o tráfico, seja questões ali que vão surgindo. Então, é muito interessante, né? As neuroses, elas surgem, né? E é isso. Mas voltando ao que a Karine falou, essa questão com a segurança, né? Dessa hipervigilância, desse apartamento mega alto que não é alcançado pelos tiros, enfim. Muito legal isso, porque chega mesmo, né? Chega na clínica e sofre também. E outra coisa, né? Eu estava umas 2, 3 semanas atrás numa cidadezinha de uns 10 mil habitantes, aqui perto de Floripa, uma horinha daqui, 1 horinha e meia daqui. E aí eu estava com uma amiga, a gente estava nas fazendas, assim, né? Bem no interior. E passamos umas 9 da manhã por 2 trabalhadores rurais que estavam ali operando os tratores, trabalhando na própria terra, né? O terreno é deles, a terra é deles, mas com uma baita camisa do agro, sabe? Poxa, sabe? Sujeitos que têm a própria terra, que não é lá grandes hectares, mas chega ali, mas que tem uma comunicação de que eles são parte do agro, né? Assim, eles que estão acordando de manhã, sabe, 4h30 para poder arar a terra, para poder colher, para poder fazer parte desse agro, né? Então, é um pouco que a gente tinha comunicado antes, né? Disso de que se performa também, né? Eu compro o trator para poder, eu tenho a camisa do agro, mas acordam 4 da manhã, né, para o trabalho braçal. É interessante essa questão do sofrimento, que a Sai falou, há sofrimento, eles sofrem, né? Eu fiz essa associação de falar de possibilidade de laços perversos do interior
da sociedade brasileira. Mas a verdade é que quando a gente vai ler a literatura sobre a perversão, o que se diz é que perverso é uma figura difícil de aparecer na clínica, justamente porque ele consegue lidar ele consegue, através dos rituais, através do fetiche, ele consegue de uma maneira lidar com o real, né, com a questão da castração. É diferente dessas figuras, e é um caso a ser estudado, né, essas figuras que elas estão tão imbuídas de um narcisismo, né, mas ao mesmo tempo o real vai aparecer, né, porque você não consegue tamponar o real, né, a gente sabe, né, essa é a questão, né. O real vai implodir em algum momento, em algum lugar ele se solta, e foi legal a Fernanda lembrar da questão da segurança, né. Ah, não, porque a gente está aqui em cima, nós somos os últimos a serem assaltados. Né? Às vezes dá até tempo de chamar a polícia antes deles chegarem aqui. Mas chegam. Mas chegam. O quanto não pode ser talvez angustiante saber que, como a Gabriele mencionou agora há pouco, o quanto talvez não seja angustiante para algumas dessas pessoas saber que um funkeiro se mudou para a porta ao vizinho de frente agora. Como essa pessoa associa esse pobre ao ressentido, aquele que não sabe, aquele que é o ignorante, aquele que tem inveja do que eu tenho, essa questão da perseguição, né? Então esse real vai aparecer, né? Eu não queria dizer que essas pessoas eram todos perversos, acho que essa hipótese é furada, mas que de alguma maneira aparecem coisas como se fossem laços perversos, no sentido como eles denegam a castração e a falta, apontando no outro essa perda e essa falta. E o quanto o aparecimento desse sujeito na porta de frente não pode ser justamente o signo desse real, né? Que remete à castração que ele está cismando em desmentir. Eu acho que você falou a chave, né? Do que por que não vem para a clínica, né? Me parece, eu ouvi, não me lembrei. Quando você, não tem falta, né? Vai para a clínica como? Quer dizer, não tem falta, entre aspas, né? Mas Lacan mesmo dizia, né? Agora eu não me lembro aonde. Que o rico é eu não sei nem dizer, inanalisável. Não pode ser analisado. Né? Nesse sentido. Né? Mas também essa tese não corrobora que todos são perversos, né? Não corrobora, e eu acho que até a paranoia bolsonarista tem a ver com o sintoma dessa população. A paranoia do anticomunismo. Né? A maior ideologia no Brasil é o anticomunismo. Né? Não tem nada mais poderoso e mais forte do que o anticomunismo. Né? Essa paranoia de perseguição, e a gente sabe, enfim, como as fake news circulavam em torno disso. Né? Eu brinquei no começo, né? O pessoal, né? Assim, esse pessoal, depois que a gente vê no documentário, vai ser o pessoal que talvez acredite que o governo quer implantar uma madeira de piroca. Vocês viram que essa história é maluca, né? Teve gente que acreditou, né? Essa coisa dos filhos pertencerem ao Estado, como isso se dissemina, né? Essa ideia esse outro que quer aquilo que é meu, né? É uma construção diferente dessa fantasia, né? É um mal-estar diferente do que, né? Eu acho que o modo como o sofrimento vai aparecer nessa classe, com certeza vai ser diferente. Mas também vão aparecer, eu acho que como a Sai pensou, né? A questão dessa mãe dominadora, essa mãe controladora, essa mãe que entra no quarto do filho e fica filmando, olha a carinha dele dormindo, ele gosta de dormir com a janela aberta, essa mãe invasiva. Plenamente isso, essa pessoa pode aparecer amanhã para vocês no consultório. E eu fiquei pensando com o que a Sai falou, que acho que aparece, quer dizer, o quanto essas pessoas buscam efetivamente algum tipo de alívio para o sofrimento delas, né? Só que não é na clínica que elas procuram, né? Elas sim propõem remédio, né? Mas não é uma questão de não sofrer ou de não querer, né? Mas passa por outra coisa. Eu não sei como é que vocês conseguem hoje em dia ter paciente, né? Não sei como é que tem gente que não vai para o médico e busca psicanálise, porque há uma hegemonia tão forte da indústria médico-farmacêutica que eu acho impressionante que tem pessoas que não estejam mergulhadas nisso. Mas me parece que esse grupo tende a isso. Eu só achei interessante quando a Agatha falou como é que as pessoas reagiriam, que o Tiago, duas coisas que o Tiago falou que eu achei muito interessantes. Uma, entre várias, uma foi a analogia entre o trabalho do diretor, né, do documentarista, e o papel do analista. Achei muito interessante a metáfora dos cortes, da ressignificação, do contraste e tal.
E o Thiago, no comecinho da reunião, comentou, efetivamente, Agatha, não sei se estava aqui na hora, ele comentou da reação do pessoal, né? E que, inclusive, alguns chegaram a processar o diretor, e a gente estava comentando como era curioso, porque ele só fez colocar o que eles falaram, né? Ele não distorceu, ele não fez... Mas eles se depararam, e aí eu acho curioso pensar isso. Por que quando eles falaram não causou estranhamento? Quer dizer, qual foi o trabalho do diretor com esses cortes, contrastes, com esses... Né? E causou alguma coisa deles, né? Alguma coisa que eles falaram, tiveram que repensar o que tinham falado sobre o contexto desse... que acho que dialoga com a analogia que já falou, que eu achei que foi muito feliz, entre o analista e o diretor. Tem muito, desse diretor em particular, pelo menos. Né? Achei muito interessante. Mas a Agatha perguntou e o Thiago tinha comentado isso no começo do encontro. Só fazer um comentário que aí o Thiago tinha falado sobre a senhora que saiu assim, né? Eu achei interessante, né? Me passou uma questão assim paranoide, né? Que ela, o que você está fazendo, né? O que você quer? Não estou entendendo o que você quer. E ela se retira, né? E eu acho que tem uma questão aí persecutória. Ele vai usar isso contra mim em algum momento? Não sei, me passou isso, né? Que depois eu acho que caiu uma ficha, sei lá, de que talvez, né, aquilo que ela estivesse falando, né, poderia de alguma forma ser usado contra ela. Não sei, só um comentário. Me parece que ela sai quando eles estão falando sobre a quantidade de câmeras que tem na casa. Ah, sim. Me parece, né? E a câmera dele é mais uma, né? Aquela que ela não colocou, né? O quanto o diretor não é invasivo, né? Que é, né? A câmera ela sempre foi esse objeto invasivo. O cinema nasceu filmando nas ruas, né? Esse outro olhar, né? Que vem de fora. Né? E eu estava comentando também com o Xará, e no começo da reunião, que o poder efetivo disso é muito grande, do modo como foi dirigido o documentário, como ele se apropria do recurso dos cortes, né? O corte cinematográfico que pode ter podemos fazer uma metáfora com corte na clínica, é muito mais forte você criar essas secções, essas pontuações no discurso do sujeito, do que você, por exemplo, e era uma opção, fazer um documentário clássico e colocar um sociólogo explicando como se deu a urbanização do Brasil. Não teria o mesmo efeito. Né? Mas essa desconstrução a partir do discurso do sujeito, isso tem um efeito. Né? E na psicanálise lacaniana a gente sabe ainda mais isso. Né? Essas operações que produzem o sentido. É o corte que produz o sentido, não a interpretação. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nada para falar, eu vou agradecer a presença de todos. Hoje foi o nosso último encontro do semestre, foi o nosso primeiro semestre. Quero agradecer a participação de todos que estiveram aqui, as conversas e as angústias compartilhadas aqui com os filmes que eu trouxe. Alguns traziam mais ou menos angústia, né? Mas a gente sempre conseguiu rir do mal-estar, isso é bom. Do nosso próprio mal-estar. Né? E, enfim, foi uma experiência muito bacana. Então, agradeço a todos. E é isso, pessoal. Um abração. Tchau, tchau. Obrigada, Thiago.